Olá pessoal, bom dia. Nós da Nutrilite estamos aqui pensando muito em vocês para ajudar vocês nesse período aí, nessa fase, turbinar o sistema imunológico de vocês e contribuir para que a gente passe por essa fase aí com mais esperança, com mais disposição e mais protegidos, né? Então a nutrição ela tem algumas estratégias para ajudar, para contribuir aí para fortalecimento do nosso sistema imunológico. Não existe nenhum milagre, né? Aliás, conforme vocês devem ter acesso, devem ter lido, né? Nosso sistema imunológico, ele precisa ser trabalhado. Então, as estratégias da nutrição, ela vem para trabalhar a longo prazo, né? Vamos falar assim, não existe um alimento que te cure, que te deixe blindado, vamos falar. Mas são várias as estratégias que, somando, elas sim fortalecem o nosso sistema imunológico, né? Então, vamos falar um pouquinho tanto de estratégias nutricionais como outras terapias aí alternativas que podem contribuir para essa fase nossa aí. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a questão do sono. Garantam uma boa noite de sono, descansem, né? Tentem não ultrapassar o horário de trabalho e ficar a noite toda ou lendo ou fazendo qualquer outra atividade. Nosso corpo precisa descansar para o nosso sistema imunológico estar saudável, né? A gente precisa conter o nosso estresse, então não tem como nessa fase de ansiedade, de medo, de insegurança, de incertezas, a gente não ter o nosso hormônio de estresse aumentado. E aí uma técnica para a gente aliviar isso, uma forma da gente aliviar isso é garantindo as noites adequadas de sono, mas a gente também pode recorrer a meditações, música, algumas atividades que ajudem vocês a desligarem um pouquinho dessa situação, né? Dentro da nutrição, a gente tem várias alternativas, né, que a gente recorre aí para melhorar nosso sistema imunológico. Então, a gente tem os alimentos que a gente deve incluir na alimentação. Então, os alimentos fontes de vitamina C, como as frutas cítricas, como a laranja, kiwi, acerola, goiaba, limão. Essas frutas todas são fontes de vitamina C que vão ajudar aí a melhorar a produção de células de defesa do nosso organismo. A gente precisa de alimentos fontes de vitamina A, que é o mamão, a cenoura, a abóbora, damasco, os alimentos mais alaranjados aí que vão fornecer essa vitamina, que também são importantes e vai ter uma participação aí na ativação dessas células, né, do nosso exército de defesa. Da mesma forma, o zinco, selênio, onde que a gente encontra zinco? Nas proteínas, nas carnes magras, nas sementes, feijão, nas leguminosas, né? Então, a gente acrescentar isso aí na alimentação. A gente precisa muito o selênio que estão nas castanhas, né? É um nutriente super importante aí para o nosso sistema imunológico. O enxofre está muito presente nas folhas verde escura, nos alimentos como brócolis, couve-flor, que a gente chama de brássicas, né? Rabanete, são alimentos enxofrados que fornecem esse nutriente, o enxofre, para o nosso corpo e aumenta aí as nossas respostas de defesa. E uma coisa super importante dentro da nutrição também é manter o nível de hidratação legal. Então a gente pode calcular uma média aí de 40 ml de água por quilo de peso para garantir que vocês estejam recebendo uma quantidade de água adequada para o funcionamento ideal do organismo de vocês, né? A desidratação faz com que o nosso corpo tenha uma redução na produção, no transporte dessas células de defesa, né? E aí do combate a um antígeno que venha entrar no nosso organismo.
né? O vírus, ele é um antígeno e os efeitos, os sintomas vão depender da sua capacidade de resposta e de eliminação. Nosso corpo é preparado para eliminar esses antígenos, esses patógenos, mas a gente tem que ter uma alta capacidade responsiva, né, que é a nossa imunidade. Então, é importante a gente garantir essa hidratação aí também. A gente tem alguns recursozinhos, né, naturais que a gente fala, os fitoterápicos, como o alho, que é muito legal para a imunidade. Então, a gente precisa consumir o alho, colocar o dentinho de alho nas refeições. A gente pode usar também para fazer a extração dos compostos do alho, que ajuda também a trabalhar esse sistema imunológico, né? A gente deixa o dentinho de alho de molho na água e toma aquela aguinha ali a cada 2, a cada 3 horas. A gente consegue ter um efeito bem legal. Outra substância que a gente usa muito, o gengibre. Então, fazer o chá de gengibre, o chá quente, ele ajuda muito nessa resposta também. O açafrão. Então, a gente fazer aqueles shots de limão com açafrão, própolis, super importante. O própolis tem um resultado maravilhoso na imunidade também, né? Eu acredito que não seja novidade para vocês isso. Ficarem atentos à questão da vitamina D, né? A gente, em épocas aí de exclusão, a gente fica muito em casa, mas a gente não pode esquecer de se expor um pouco ao sol para ativar essa vitamina tão importante no nosso sistema imunológico, né? Garantir que vocês estejam com essa vitamina em níveis satisfatórios, eu garanto sim a imunidade de vocês, a resposta imunológica mais efetiva, tá? Então, procurem se expor na varanda, na janela, sem a camiseta, com uma área mais exposta aí pra gente ativar essa vitamina, tá bom? E no mais, eu acredito que a gente precisa manter aí uma serenidade, tentar trabalhar a nossa cabecinha para manter o mais tranquilo possível, para a gente ter força para passar por isso tudo e mais ainda força para a gente reerguer o que precisar logo depois dessa fase, tá? A equipe Nutrilite tá aqui com vocês, o suporte que vocês precisarem, né? Estamos aqui e desejamos para vocês aí uma boa passagem, uma força, né? Uma superaçãozinha aí para esse período, tá bom? Um abraço e até mais. Claro, a gente não pode deixar de falar o que não fazer para ter uma imunidade legal, né, gente? Então, questão do consumo de alimentos industrializados, muito chocolate, muito açúcar, muita quitanda, muita massas. Esses alimentos a gente considera e a gente os nomeiam de alimentos sequestradores de energia. Na verdade, a gente não pode nem falar que são alimentos, né? São produtos alimentícios, porque eles não contribuem para o nosso corpo com nutrientes, eles não vão repor essas vitaminas que o nosso sistema imunológico agora tanto precisa. E além disso, eles vão sequestrar. Então, é importante a gente ter essa consciência. Muito açúcar vai aumentar muito os nossos níveis de insulina no sangue. Os níveis de insulina alto também alteram os nossos hormônios e isso com certeza vai ter um reflexo aí na nossa imunidade. Então, nada de industrializados, evitem, né, o máximo possível comer, se alimentarem desses produtos aí. Eu sei que é uma fase que a gente tá em casa e que dá vontade de todos os junks possíveis e imagináveis, mas a gente precisa controlar, né? Outra coisa é a questão do álcool. Evitem de pensar aí que a gente tá, né, em casa, então vou usar uma cervejinha, um drinkzinho, um vinho para poder dar uma relaxada. E aí a gente também acaba comprometendo nosso sistema imunológico. Então, não abusem do álcool, não usem essa estratégia aí como uma estratégia de relaxamento para diminuir o estresse, não. Se ocupem e trabalhem as outras opções que eu dei no vídeo anterior para vocês.
para a gente conseguir manter o nosso exército de defesa aí bastante fortalecido, tá bom? Acho que são essas as observações, né? Evitem aí as esbórnias mesmo. Tempo, às vezes estiver mais frio, essas atitudes aí que ajudam a gente a manter o nosso sistema imunológico menos ativado, tá bom? Então é isso, até mais.